A deputada Cristiane Brasil, do PTB, que foi indicada para comandar o Ministério do Trabalho, já respondeu a 2 ações trabalhistas por não assinar carteira de 2 motoristas particulares. Numa dessas ações, ela foi condenada a pagar uma indenização de R$60 mil. Este é Fernando Fernandes Dias, motorista. Ele conta que durante mais de 3 anos trabalhou na casa da atual ministra do Trabalho, sem registro na carteira de trabalho. Fazer a vistoria dos carros, entendeu? Fazer vistoria de seguro, levar os filhos dela para a escola, levar para médico, para psicólogo, levar a empregada para fazer compra de mês. Fernando disse que começou trabalhando como assessor de Cristiane Brasil na Câmara de Vereadores do Rio e depois virou o motorista da família. Leonardo Eugênio de Almeida Moreira também é motorista e diz que trabalhou por 1 ano e meio na casa de Cristiane Brasil. E você tinha registro na carteira de trabalho? Não, negativo. Quando Leonardo reclamava dessa situação para a patroa, recebia em troca a promessa de um emprego público no futuro. Eu tinha muitas promessas que iriam assinar minha carteira por uma empresa ligada à família, ou iria ser nomeado por um cargo público. Os 2 motoristas foram demitidos sem indenização e procuraram a justiça. Na audiência, Fernando disse que chegava às 6h30 na casa de Cristiane Brasil, ficava o dia inteiro à disposição e ia embora por volta das 10 da noite. Em fevereiro do ano passado, a então deputada federal e hoje ministra do Trabalho foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar mais de R$60 mil a Fernando. O processo já transitou em julgado. Cristiane Brasil já teve contas penhoradas, mas até hoje ainda deve ao motorista. Até hoje eu não recebi um centavo, até hoje eu estou aguardando. Pouco antes de conversar com a nossa equipe, Fernando recebeu uma ligação de uma assessora da ministra, pedindo que ele não desse a entrevista e prometendo pagar amanhã tudo o que Cristiane Brasil deve a ele. Mesmo assim, Fernando não se calou. Fiquei muito magoado, muito sentido até, porque as crianças eu gostava como se fossem meus filhos. Eu sempre cuidei deles bem, entendeu? Sempre tratei eles muito bem e eu não esperava dela ter feito isso comigo. Eu não esperava nunca dela ter feito isso comigo, entendeu? Dessa situação chegar ao ponto que chegou. Cristiane Brasil se defendeu no processo. Disse que Fernando não era funcionário pessoal dela e que só muito eventualmente era convidado a realizar o serviço de motorista. Cristiane Brasil não compareceu a nenhuma audiência na Justiça do Trabalho. Mandou uma representante que alegou não saber o valor estabelecido entre a deputada e Fernando e disse também que não fazia ideia do horário de trabalho dele. O juiz Pedro Figueiredo Waibe considerou essas respostas um flagrante desconhecimento dos fatos, declarou a revelia de Cristiane Brasil e reconheceu o vínculo de trabalho. A então deputada recorreu, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve o teor principal da condenação e só reduziu o valor a pagar. No processo do outro motorista, a atual ministra adotou outra linha de defesa. Disse que Leonardo Moreira nunca tinha prestado serviços a ela, nem mesmo em caráter eventual. Mas quando o juiz propôs um acordo, Cristiane Brasil reconheceu o vínculo, assinando a carteira de trabalho e está pagando em parcelas uma indenização de R$14 mil. Eu não acho que, com todo respeito, que haja por parte dela um entendimento da legislação trabalhista, que se houvesse um entendimento da legislação laboral do país, certamente que ela não teria esse tipo de procedimento de manter empregado sem carteira assinada em casa. A deputada Cristiane Brasil divulgou uma nota em que declara que a defesa dela está nos autos dos processos. Ela também declarou que contestou as acusações por entender que são injustas, mas que respeita as decisões dos magistrados porque fazem parte do processo democrático e dos princípios constitucionais.